assunto de hoje são as birras. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional para estar falando disso, né? Estou falando aqui como mãe. Quem nunca presenciou, quem nunca passou, né, por esses momentos constrangedores e irritantes que são as birras. Mas calma, isso é completamente normal. A criança de 1 ano a 3 anos, às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo, elas têm o que é chamado de adolescência da infância. É isso mesmo. Mas vamos lá. A primeira coisa que precisa mudar nesse quadro todo de birra das crianças é a gente mesmo, somos nós mesmos. Muitas vezes, quando a gente vai lidar com essa situação, se você está muito cansado, se você está muito tenso, estressado, com as suas preocupações, muitas vezes você não vai ter o controle da situação. Você vai se exaltar, você vai gritar, né? Muitas pessoas acabam batendo nas crianças, o que não é o ideal. Você nunca vai ter o controle da situação se você deixar vir à tona todos esses sentimentos seus. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai em direção a uma criança, principalmente para disciplinar, é a gente se desarmar de todos esses sentimentos. Porque a criança ela não tem culpa nenhuma das nossas preocupações. A segunda coisa que acho que a gente deve muito se atentar é nas condições fisiológicas da criança. Quando nós ficamos com sono, quando ficamos assim cansados, irritados, a gente tende, né, a fingir que está tudo bem. Pra gente é natural fazer isso, a gente sabe controlar os nossos sentimentos. A criança não. A criança, quando ela tem fome, quando ela tá suja, com a fralda suja, quando ela tá muito cansada, e às vezes ela não sabe expor isso em palavras, né? Ela tá lidando com sentimentos ali que é novo para ela não sabe se expressar. E muitas vezes ocorre aí a irritação da criança, a birra. Então, cabe a nós saber ajudar essa criança a lidar com esses sentimentos, né? Então, antecipe as necessidades fisiológicas da criança, que só aí a gente vai conseguir um grande avanço. Eu já acho que a gente vai conseguir bem menos irritações da parte da criança. Uma coisa também importantíssima que eu levo aqui na criação das minhas meninas, que eu acho interessante que você colocasse em prática também, é a empatia pelos outros. Para todo mundo, né? Empatia também pelas crianças. O que é a empatia? Nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, vamos nos colocar no lugar da criança. É muito difícil quando você está no mercado, por exemplo, e você vê uma coisa muito gostosa de comer, né? Não sei, um doce ou alguma coisa, e você não pode, por qualquer motivo, levar aquilo para você. A gente sabe lidar com esse tipo de sentimento, as crianças não, né? O que acontece muitas vezes? Birra em supermercado. Vamos lá, tenha calma, né? Coloque-se no lugar da criança, realmente é ruim, mas o que você vai fazer? Você vai ajudar a criança a lidar com esse sentimento. Você vai explicar para ela, olha, hoje não dá para levar, por conta disso, disso e disso. A criança pode chorar, pode acontecer, e aí entra uma coisa muito importante. Muita paciência com o choro, muita paciência. Isso engloba também, assim, quando você está num lugar gostoso, é muito ruim quando alguém quer que você vá embora e você ainda não quer. Nós adultos, falando como nós adultos, é muito ruim quando você tem que ir embora porque alguém pediu, né? A gente sabe dominar essa situação, as crianças não. Então, muitas vezes elas estão ali envolvidas numa brincadeira tão gostosa e a gente quer tirar essas crianças de lá, de repente, choro e vira uma gritaria, e não é bem por aí. A gente tem que antecipando a criança aos poucos, né? Olha, daqui a pouco a mamãe e o papai nós vamos embora, né? A gente precisa fazer outra coisa. Olha, brinca mais um pouquinho, tá chegando a hora de ir embora. Né? Vá avisando essa criança, né, que você vai partir daqui a pouco, não arranque ela da situação aos poucos. Tem também a briga pelos brinquedos, né? Muitas vezes a criança está ali com outro amiguinho brincando e ocorre, né, aquela famosa é meu, é meu, é meu. É muito importante você sentar ali com a criança e ensinar a partilhar. Gente, o choro, a princípio, nessa fase deles de 1 a 3 anos, ele vai ser persistente, né? E uma das coisas que mais irrita na gente, infelizmente, nessas situações, é o choro. Então, assim,
Já vá colocando na sua cabeça que o choro, ele vai acontecer e você não pode perder o controle de si diante de um choro. Porque você vai perder o controle da situação, você não vai agir da maneira correta. Vocês sabem que a forma de lidar com as crianças hoje, até ensinando a lidar com sentimentos, com as situações, assim, que muitas vezes as contrariam, ajudam até para a formação do caráter da criança, como você vai agir com ela. E talvez como você agir com ela vai agir com outras pessoas. A gente é o exemplo delas, né? Uma coisa bem legal também que eu quero falar é que no tom de voz. Você já reparou no tom de voz que você fala com as crianças? Muitas vezes tem gente que tem a voz mais aguda, mais forte e tal. Mas a criança, ela precisa de uma voz com doçura, né? Ela precisa de uma voz firme, mas ao mesmo tempo uma voz doce, um tom de voz natural, um tom de voz baixo, nada muito gritado. Isso passa segurança para a criança, passa firmeza do que você vir gritando, aquilo já vai afetar mais ainda a irritação da criança. Uma coisa legal também, abaixe-se na altura da criança, né? Olhe nos olhos da criança. Se você precisar, é claro que tem situações que deixam a gente muito irritado. Puxa um ar, respira e vai, né? Nunca perca o controle da situação. Você é o adulto dessa situação. Olhe nos olhos da criança, fale em tom natural. Às vezes a sua criança não está acostumada com isso, né? Já está um pouco mais agitada. Mas com o tempo ela vai entrar nesse ritmo, ela vai se acalmar, ela vai até te obedecer melhor. À medida que você vai passando essa segurança com firmeza, mas sem perder o controle da situação. Você é o adulto da situação, né? Se você perde o controle, se você começa com a gritaria, a criança vai ficar completamente desconcertada também. O seu papel é ser o adulto, né? O seu papel é ter o controle da situação. Nunca perca o controle, por mais que aquilo te irrite, por mais que o choro te irrite. Vai ter algumas vezes que o choro ele vai ter sim, né? Em algumas situações específicas tem que ser ignorado um pouquinho. Mas você tem que estar ali do lado da criança. Eu sou muito contra esse negócio de você deixar a criança revirando, por exemplo, num lugar público, por exemplo, num shopping, num mercado, deixar a criança lá revirando sozinha, chorando, e você sair andando, sabe? Eu acho errado, é uma opinião minha particular. Eu até agora não vivi nenhuma situação assim, mas eu acho interessante você ir lá, do lado da criança, pegá-la no colo, se precisar, levar ela para um lugar mais reservado, falar com ela, tentar acalmar essa criança, vai fazer muita diferença, né? E outra, é terrível, né, quando nós mesmos, nós temos que receber uma ordem de alguém e essa pessoa fala grosso com a gente, com vista grossa e apontando o dedo e mandando, a gente fica constrangido. Então eu acho que se a gente não quer pra gente, a gente também não deve fazer pra ninguém, muito menos para as nossas crianças. Então assim, eu quero frisar muito, gente, que as crianças elas precisam de disciplina, elas precisam de limite, mas elas precisam, em primeiro lugar, de muito amor. Em tudo que a gente for fazer com elas. Muito amor. Tudo que você vai ensinar para as suas crianças, ou você vai disciplinar, ou você está numa situação de birra, que você vai ter que ter o controle da situação, você vai ter que ter as rédeas da situação. Muito amor. Uma coisa importante também, no mundo da criança, que vai ajudar bastante também esse controle com birras e tudo mais, é o ambiente que a criança vive. Como é esse ambiente que a criança vive? A criança ela tem que viver num ambiente calmo, num ambiente tranquilo, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas não gritem umas com as outras, num ambiente assim, o máximo que a gente puder organizado. Isso vai fazer com que a criança tenha uma paz interior. Não tem como eu viver num ambiente de gritaria, onde um grita, um xinga, e querer exigir uma criança tranquila. Um ambiente muito agitado vai fazer com que a criança seja agitada também, né? O ideal também é que a gente seja persistente nas nossas decisões, né? A gente sempre ouve muito falar disso. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Se você puder explicar para a criança bem, ela tem que entender, né? Às vezes ela pode chorar, fazer um pouquinho de birra, mas seja persistente na sua decisão. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não.
E acho que é bem isso daí, é um assunto bem vasto também, né? Mas eu acho que nada melhor do que a gente respeitar a nossa criança, respeitar esse ser humano pequeno aí que está à sua volta, que está te observando suas atitudes e que é completamente dependente de você, né? É uma criança que está aprendendo a lidar com os sentimentos, com as emoções, com as perdas, muitas vezes com as mudanças. Ajude a sua criança, né? Não seja um amigo dela, não um inimigo nessas partes emocionais, nessa parte de confusão aí da cabecinha dela. Eu tenho certeza que respeitando, com muito amor e carinho, a gente vai conseguir sim criar pessoas responsáveis, né? Adultos responsáveis no futuro, amorosos também com o próximo. Tem um assunto também que eu queria deixar levemente, que é quando a gente educa da nossa forma e a gente sabe que as outras crianças muitas vezes não são educadas assim. Por exemplo, na briga de um brinquedo, eu sempre oriento a Mirella assim, filha, vamos dividir. Uma vez você brinca, né? A hora que você acabar, seu amiguinho brinca e vice-versa. A hora que seu amiguinho acabar, você vai brincar. Só que às vezes acontece do papai ou a mamãe do outro amiguinho não tá interagindo ali com a situação, né? E a criança não quer partilhar, não quer dividir, e aí, né? Como que a gente faz? A nossa criança vai sempre sair perdendo? Eu acho que daí tá uma boa situação pra gente ensinar as nossas crianças a lidar com frustração. Eu sempre procuro tirar a Mirella da situação e explicar pra ela, olha, o amiguinho ele não tá pronto pra dividir, vamos brincar de outra coisa, e tento redirecionar ela pra sair um pouquinho dessa situação e aceitar que naquela hora aquele brinquedo ela perdeu. Agora, quando você tá com uma outra criança, né, você consegue interagir tanto com elas duas ali ao ponto de você conseguir a aceitação. Olha, primeiro você, no começo elas vão resistir, é claro, mas é natural também. Olha, quando tem ajuda também, né, da outra parte, do papai e da mamãe, primeiro você, depois o outro, isso vai acontecendo aos poucos, né? Aos poucos que a gente vai conseguir também essa mudança, essa calma, de lidar com as emoções, com os sentimentos das crianças. Bom, acho que é só, espero que eu não tenha esquecido de nada, tem bastante coisa ainda que eu queria falar, conforme eu for lembrando eu vou gravando outros vídeos, mas é isso, vamos amar nossas crianças porque é isso que elas e o mundo hoje está precisando, muito amor, muita direção de Deus. Quando a gente pede direção para Deus, seja em qualquer situação, por mais banal do nosso dia a dia, eu acho que Ele nos dá, assim, a instrução certa, Ele nos envia o seu Espírito Santo para que a gente possa agir com mais sabedoria com os nossos pequenos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês acham que cabe alguém ver esse vídeo, compartilhe, me ajude a divulgar, dá um joinha no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.